Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala em artrose, a artrose é um processo que acomete as articulações do nosso corpo. E articulações, assim como nós temos articulações no nosso cotovelo, no nosso quadril, no joelho, tornozelo e assim por diante, diversas são as articulações, a coluna também tem articulações. Essas articulações da coluna têm um nome complicado que chamam articulações facetárias ou, pior ainda, articulações zigoapofisárias. Para a gente pouco importa. O que importa saber é que uma vértebra, um osso da coluna, se articula com o outro, tendo dois pontos de apoio. E isso eu vou mostrar no modelo aqui para vocês. Isso daqui é o meu modelinho da minha coluna vertebral, um segmento que compreende dois ossos da minha coluna lombar. Para que a gente se localize no espaço, esses daqui são aqueles ossos que a gente palpa nas nossas costas, tá? Então as costas da pessoa está bem rente aqui, a barriga da pessoa está para o lado de cá, né? Um osso em relação a outro, como eu informei antes, ele tem dois pontos de apoio. Na região da frente, um osso se apoia no outro, tendo o disco interposto entre eles, e isso foi o assunto dos nossos últimos 3 vídeos sobre hérnia de disco, problemas de disco. Se você perdeu, volta na nossa timeline e confira. E na região posterior existem algumas linhas que fazem contato de uma vértebra em relação à outra, que são articulações. Essas articulações permitem que a gente dobre a coluna para frente, para trás, dobre para um lado e dobre para o outro. E naturalmente, como a gente consegue observar no modelo, todos esses movimentos que eu faço com a minha coluna, elas têm um impacto não só no meu disco, mas também têm um impacto na região das articulações. E o que acontece quando esse impacto ele é acima do suportado pela coluna? Ele começa a gerar um desgaste. Esse desgaste por movimentação repetitiva, esse desgaste por um chamado estresse mecânico, que é aquela sobrecarga que você dá repetidamente à estrutura, vai causando uma inflamação. Essa inflamação, com o passar do tempo, né, a gente vai falando que surge uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica começa a causar algumas alterações na estrutura dessa articulação. Quais que são essas articulações? Ela começa a criar alguns machucados, e por conta dessa pressão maior, algumas partículas de cálcio começam a ser depositadas no lugar onde tem maior pressão. Esse cálcio, como a gente sabe, o cálcio é o que forma o osso. Ele vai causando uma deformidade, e essas deformidades, muitas vezes, elas aparecem como se fossem pequenos espetos, pequenas espículas. São chamados osteófitos. Okay? Isso a gente costuma ver, às vezes o paciente lê num laudo de ressonância, tem um osteófito na coluna. O que é osteófito? Osteófito é o depósito de cálcio. E por que depositar cálcio? Por conta de uma pressão exacerbada nesse segmento da coluna. Popularmente, como é que a gente conhece o osteófito? O popular bico de papagaio, justamente porque ele parece uma espícula, ele parece um bico. Essa reação inflamatória, esse depósito de cálcio, essa deformidade da coluna é o processo que a gente chama de artrose e é uma das principais causas de dor nas articulações da coluna. Então vamos falar sobre sintomas de artrose na coluna. Qual que é o primeiro sintoma de alguém que sofre desse desgaste articular, né, dessa degeneração articular que é conhecida como artrose? Bom, o primeiro sintoma, sem dúvida nenhuma, como muitas das afecções de coluna, é a dor. Que tipo de dor? Normalmente a dor causada pela artrose da coluna é uma dor restrita à região da coluna. No caso da coluna lombar, por exemplo, no máximo ela pode ter uma irradiação até a região glútea, até a região do bumbum. No caso da coluna cervical, por exemplo, a dor costuma ser na região do pescoço e no máximo com uma irradiação até a região dos ombros ou a região da escápula, que é essa parte aqui posterior da transição da coluna cervical para a coluna torácica. E por que é importante a gente falar sobre a dor e que essa dor não tem uma grande irradiação? Porque diferente das dores, por exemplo, causadas por uma hérnia de disco que vem a pinçar
um nervo da coluna. Inclusive, se vocês tiverem dúvida em relação à hernia de disco, voltem e vejam os nossos 3 vídeos sobre o que é, sintomas e tratamento de hernia de disco na nossa timeline. Diferente da hérnia que pinça o nervo, ou diferente do estreitamento do canal, da chamada estenose, que também causa uma impressão no nervo, essa impressão no nervo pode causar a chamada dor irradiada ou dor radicular, a dor da radiculopatia, que é uma dor que corre. No caso de um problema na coluna cervical, corre através do braço. No caso da coluna lombar, essa dor pode correr através da perna. Então, diferente desses pinçamentos nervosos, a artrose, por ser um problema articular e por ser um problema inflamatório local, ela não costuma pinçar o nervo e, portanto, a dor não é uma dor irradiada, é uma dor mais restrita, a gente chama uma dor axial, é uma dor que fica mais contida na região central do nosso corpo, sem irradiação para membros inferiores ou para membros superiores, né? Qual que é o caráter dessa dor nas costas que a pessoa que sofre de artrose tem? É uma dor normalmente crônica, por crônica eu digo que se arrasta ao longo de vários meses e costuma ter flutuações, períodos de piora e períodos de melhora. A artrose na coluna nunca é um evento agudo, né? Ela vem ao longo de bastante tempo, vem ao longo dos meses, vem ao longo dos anos e vem ao longo das décadas causando essa alteração, essa deformidade da articulação, essa inflamação crônica, e a dor também é comum que ela venha no crescente. Então, como começa a dor da artrose? Começa com aquela dor que o paciente sente, por exemplo, ao ficar muito tempo de pé cozinhando, ou ao ficar muito tempo de pé lavando uma louça, ficar muito tempo de pé numa fila do banco, ficar muito tempo de pé assistindo a um show. E aí aquela dor que no começo é simplesmente um incômodo, ao longo do tempo ela vai sendo um incômodo um pouco mais acentuado, até que chega a causar uma dor que realmente causa um impacto negativo nas atividades da pessoa. A pessoa se priva de fazer as atividades por conta dessa dor nas costas. Um aspecto também, como a gente já havia mencionado, da artrose na coluna, em termos de sintoma, é que ela flutua. Então, é extremamente comum a pessoa que abusa um pouquinho mais da atividade, abusa um pouquinho mais da postura, sentir uma certa crise, uma crise com um padrão inflamatório, relembrando, de dor local, sem dor irradiada para as pernas, sem dor irradiada para os braços, e essa dor pode ser inclusive limitante para a pessoa. Limitante, eu digo, ter que ficar mais tempo em repouso, ter que ficar sentado. Um outro aspecto da dor da artrose, que obviamente que não quer dizer que se a pessoa tem isso que eu vou falar, obrigatoriamente ela tem artrose, mas ela é muito sugestiva, é a dor para esticar as costas, a dor para jogar o tronco para trás. Por quê? Quando eu jogo o meu tronco para trás, eu causo um estresse maior nas estruturas posteriores de sustentação da minha coluna, e essas estruturas posteriores são as articulações. Em vigência da artrose nessas articulações, esse estender da coluna sobrecarrega um pouquinho mais o local, força um pouco mais essas articulações, e na vigência de um processo inflamatório, isso acaba sendo traduzido para o paciente como dor, como desconforto na região da coluna. Um outro aspecto também da artrose, e aí qualquer artrose, não só necessariamente a artrose da coluna, mas a artrose do joelho, a artrose do quadril e assim por diante, é um predomínio da dor no início da movimentação. O que eu quero dizer com o início da movimentação? É aquela dor que quando a pessoa fica sentada, por exemplo, num cinema, assistindo um filme, e lá fica 1h30, 2 horas e pouquinho sentada, na hora que ela levanta da cadeira e começa a se movimentar, sente uma certa rigidez e sente uma certa dor. E aí, com o passar de algumas passadas, caminha alguns metros, parece que o corpo vai esquentando e aquela dor vai melhorando e vai cedendo, né? Outra coisa que vai no mesmo sentido dessa dor que sucede a um momento de imobilismo é a dor ao acordar de manhã cedo, ao sair da cama, né? Muitos pacientes brincam que falam, doutor, minha coluna parece carro a álcool, aquele carro a álcool antigo, demora para esquentar de manhã cedo.
Porque a pessoa está deitada, senta na cama, levanta e aí sente aquela dor terrível, às vezes sente até dificuldade de ficar na posição ereta, justamente porque você, forçando a coluna para trás, força um pouquinho mais as articulações, então a pessoa fica com um pouco mais curvada para frente, e aí ela levanta, vai fazer a sua higiene matinal, eventualmente toma um banho, vai para o café da manhã, movimenta um pouquinho e lá pelo meio da manhã a dor já está melhor, né? Tem gente que demora alguns minutos, tem gente que demora algumas horas, tem gente que vai estar melhor só na hora do almoço. Isso fala um pouquinho a favor do grau de artrose, né? E por que que a dor ela vem mais intensa depois de um imobilismo? A questão é a seguinte, as articulações, na verdade todas as estruturas da coluna, mas em particular as articulações, elas têm um suprimento sanguíneo de certa forma pobre, não tem grandes artérias, grandes vasos sanguíneos que levam sangue em abundância para essas articulações. E aí quando a pessoa fica parada por muito tempo, aquela substância inflamatória que é gerada pelo desgaste da artrose, pelo desgaste das articulações, ela fica represada e ela fica contida ali. Como a pessoa não faz uma movimentação, aquelas substâncias inflamatórias vão se acumulando. Eu quebro o meu repouso e começo a caminhar. Eu levanto de manhã cedo ou eu levanto da cadeira depois de um longo período sentado. O que que acontece? A circulação começa a aumentar no local e aquelas substâncias inflamatórias começam a circular mais e aquelas substâncias vão irritando as estruturas perto da articulação. E por irritar essas estruturas, elas acabam sendo interpretadas pelo nosso sistema nervoso, pelos nossos nervos, como dor, como um estímulo que a gente chama nociceptivo, um estímulo doloroso a essas estruturas. E aí o que acontece? Quando a gente vai caminhando um pouquinho mais, né, entre aspas, quando o nosso corpo vai esquentando, a circulação ela vai lavando essas substâncias e ao mesmo tempo que vai trazendo elementos de regeneração do tecido, elementos de cicatrização para esses pequenos machucados da nossa coluna, da nossa articulação. E aí, por esse mecanismo de lesão, né, por essa sintomatologia, a gente já consegue inferir o primeiro grande passo para o tratamento dos problemas de artrose na coluna, que é a movimentação. A movimentação justamente para melhorar o fluxo sanguíneo, justamente para trazer esses elementos de regeneração tecidual. O que são tratamentos minimamente invasivos, especificamente para artrose? São tratamentos que, diferentemente de um tratamento cirúrgico, onde há uma manipulação anatômica das estruturas, onde eu faço uma incisão, um corte, onde eventualmente eu retiro ligamentos, eu retiro ossos, às vezes eu tenho que colocar parafusos, placas, diferente desse tipo de cirurgia, os tratamentos, os procedimentos minimamente invasivos são procedimentos realizados em regime de internação rápida, o paciente acaba não ficando internado por mais do que algumas poucas horas em ambiente hospitalar, mas por questão de segurança para o paciente, naturalmente, são procedimentos que a gente realiza dentro de centro cirúrgico. Uma sala de procedimentos atenderia, mas normalmente esses procedimentos acabam sendo feitos em ambiente de centro cirúrgico, justamente porque dentro de um ambiente de centro cirúrgico eu tenho, primeiro, os equipamentos necessários para a realização do procedimento minimamente invasivo. Esses procedimentos são procedimentos extremamente precisos, a gente lida com precisão milimétrica, então não há espaço para adaptações, não há espaço para gambiarra quando a gente faz procedimento minimamente invasivo. Então os procedimentos, os implicados no procedimento têm que ser específicos e normalmente a gente tem esses materiais dentro de centro cirúrgico. Segundo, a questão de infecção hospitalar, obviamente que risco de infecção, as bactérias existem, nunca vai ser zero, nem aqui no Brasil, nem em qualquer país do mundo, América do Norte, Europa, sempre existe esse risco. Mas dentro de um centro cirúrgico, o cuidado com o ambiente, com as bactérias é maior, então esse risco acaba diminuindo, né? E quais são esses equipamentos? Basicamente, para a realização de procedimentos minimamente invasivos, o médico intervencionista ele lança a mão de um aparelho que se chama radioscópio, né? Radioscopia. O que é a radioscopia? A radioscopia é como se fosse uma câmera
de raio-x em tempo real. Então, com esse aparelho radioscópio, eu consigo ver em tempo real a navegação do meu instrumental. E através disso eu consigo mirar a minha cânula de trabalho, a minha agulha, enfim, seja lá aquilo que eu penetrei a pele do paciente, eu consigo guiar através de um raio-x em tempo real até a estrutura que eu quero tratar. No caso da artrose na coluna, nós já falamos que é um problema que acomete as articulações. Então, por meio da radioscopia, com o auxílio do raio-x, esse raio-x em tempo real, é uma câmera de raio-x, eu consigo chegar com essa cânula até o interior da articulação. E uma vez que eu estou com o meu instrumental, que eu estou com essa câmera, com essa cânula no interior da articulação, eu consigo colocar a medicação no interior desse espaço articular. Essa colocação de medicação pode me dar duas informações, pode ter duas vertentes aqui que eu sigo com esse tipo de procedimento. Uma vez que eu estou com uma via de acesso para o interior da articulação, eu posso ou injetar um anestésico de dentista, xilocaína normalmente, e para que eu injeto um anestésico de dentista? Para fazer o diagnóstico. Muitas das vezes o paciente se queixa de dor nas costas e eu não tenho a certeza se aquela dor é devida a um problema muscular, articular, ou se, por exemplo, a articulação é uma possível fonte de dor. Então, com esses procedimentos minimamente invasivos, eu consigo anestesiar a estrutura, eu consigo anestesiar a articulação, e uma vez que eu anestesie essa articulação, eu vou ter essa informação do paciente se a dor melhorou ou se a dor não melhorou. Se a dor melhorou com anestesia, quer dizer que realmente a articulação faz parte do quadro de dor desse paciente, porque eu anestesiei e a dor do paciente melhorou. Aí eu fecho o diagnóstico, eu tenho um diagnóstico positivo de que a dor advém das articulações. Uma vez que eu tenho esse diagnóstico, num outro momento naturalmente, eu consigo fazer o tratamento. E como que eu posso tratar? Exatamente para o paciente a mesma via de acesso, o paciente no centro cirúrgico, o paciente acordado, conversando, faço uma anestesia local de pele, introduzo a minha cânula e ela é guiada por raio-x em tempo real até o interior da articulação. Cheguei no interior da articulação, eu posso colocar medicação anti-inflamatória. E aí, com a medicação anti-inflamatória, eu viso tratar essa inflamação local e, diferentemente de eu tomar um anti-inflamatório por boca, onde da boca vai para o meu sistema digestivo, para o meu estômago, do estômago vai para a corrente sanguínea, circula meu corpo inteiro e uma parte eventualmente sim cai lá na minha articulação. Se eu faço esse procedimento direto, eu estou injetando medicação com uma concentração muito maior na região do problema. Obviamente que uma parte vai ser recirculada, uma absorção pelo organismo existe, mas a maior parte da minha medicação vai ficar no interior da articulação. O que é a ablação por radiofrequência? A ablação por radiofrequência é um procedimento minimamente invasivo que é realizado com uma semelhança muito grande desse procedimento infiltrativo que eu acabei de descrever para vocês. O paciente dentro de um centro cirúrgico, aproximo a radioscopia, a minha câmera de raio-x em tempo real, pego a cânula de radiofrequência, que é o quê? É uma cânula, como se fosse uma agulha. Essa cânula, ela é toda isolada, com exceção da ponta. E aí a ponta pode ter 5 milímetros até 10 milímetros, 1 centímetro, que a gente chama de ponta ativa, que é uma ponta desencapada, é uma ponta que não tem essa proteção, esse encapamento elétrico. E o que acontece na ponta dessa agulha? Essa agulha existe um eletrodo que vai dentro dela e a esse eletrodo eu ligo num gerador. Esse gerador ele consegue fazer primeiro um estímulo elétrico, e um estímulo elétrico com várias frequências, frequências altas e frequências baixas. Eu vou explicar depois para que serve esse estímulo elétrico. E ele consegue fazer também o estímulo térmico, ele consegue fazer esse gerador com que a ponta da agulha esquente e mantenha esse calor por algum tempo. Qual que é o racional do uso do procedimento de ablação ou denervação ou risotomia por radiofrequência? O uso da radiofrequência me é autorizado quando o paciente teve uma resposta positiva no procedimento primeiro, no procedimento infiltrativo. Entretanto, essa melhora não durou. Não deu tempo do paciente fazer a atividade de reabilitação
ou ele melhora um pouquinho, a atividade de reabilitação não dá tempo de condicionar e volta à dor. Então, esse paciente quem é? É um cara que teve um primeiro procedimento positivo, ou seja, eu tenho certeza de que a dor vem da articulação dele, mas, por outro lado, essa melhora não é duradoura. Aí eu sou autorizado a fazer o procedimento de radiofrequência. No procedimento de radiofrequência, eu abordo um pequeno nervinho chamado ramo primário posterior ou ramo medial. O nome pouco importa, mas o que ele faz? Ele capta a informação dolorosa do interior da articulação. Então ele pega essa informação dolorosa, joga para os nervos maiores e o nosso cérebro acaba percebendo que aquela estrutura tem dor. No procedimento por radiofrequência, a ponta da minha agulha, ela encosta nesse nervo e aí eu faço passar através da ponta desse nervo uma corrente elétrica. Por isso que o gerador faz passar uma corrente elétrica numa frequência que eu posso controlar. Para que eu passo essa corrente elétrica? Para ter segurança de perguntar para o paciente se ele está ou não sentindo alguma coisa irradiando perna abaixo. Okay? Não é para o paciente sentir o impulso elétrico correndo perna abaixo. Se ele está sentindo correndo perna abaixo, quer dizer que a ponta da minha agulha não está bem posicionada. Ela está numa região motora que, se eu fizer a denervação nesse local, isso pode ocasionar algum prejuízo de movimentação para o paciente. Então, é um quesito de segurança. Por isso que o paciente, existem técnicas com sedação, anestesia. Aqui no nosso serviço, particularmente, nós costumamos deixar o paciente conversando conosco durante o procedimento, para que ele mesmo refira. Aumento a corrente elétrica e pergunto: o senhor está sentindo alguma coisa? Ou a senhora irradiando perna abaixo? O paciente fala não. Falou não, ótimo, tem o posicionamento correto, aí injeta-se um pouquinho de anestésico local e aí a gente procede à ablação, o esquentar. Eu coloco o eletrodo e aí o eletrodo me esquenta a 80 ou 90 graus Celsius, dependendo do protocolo, e ele fica esquentando lá por mais ou menos um minuto e meio. Com isso, eu tendo a tirar esse nervo da jogada e ele deixa, consequentemente, de receber essa informação dolorosa da articulação e o paciente costuma sentir um alívio. Importante ressaltar que, normalmente, na ablação por radiofrequência, a melhora não costuma ser imediata, porque eu não cauterizo. Muita gente fala: o senhor vai cauterizar o nervo? Não, a gente não cauteriza. A gente esquenta o nervo e aí acontece um processo em que as proteínas do nervo elas vão deixando de funcionar. E esse processo pode demorar algumas semanas após o procedimento. Então, a gente faz o procedimento, algumas semanas depois que a gente tem o pleno efeito dele, que é o nervo deixar de funcionar. Obviamente que injeta-se também algum anti-inflamatório, que é para o paciente ter uma certa melhora ao longo do tempo.